Segunda aula, continuando nossos assuntos relacionados à físico-química. Excelente. Concentração. Tá, saímos de saturação, estamos indo à concentração. Toda concentração, veja bem, é uma relação entre soluto e solvente. No capítulo anterior a gente tinha dito que o solvente dissolve o soluto. A quantidade que dissolve vai caracterizar as concentrações. Então, sempre que eu tenho uma relação entre soluto e solvente, eu tenho uma concentração. Nós vamos começar assim. Eu vou criar um padrão no qual o número 1 será relacionado com soluto. Ou seja, massa de soluto, volume de soluto, número de mols de soluto. Todos eles terão o número 1. Vai ser o nosso código. Então, por exemplo, massa de soluto, M1. Volume de soluto, V1. Número de mols de soluto, N1. Se você quiser solvente, ou se tiver numa fórmula solvente, o número atribuído será 2. Por consequência, M2, V2 e N2. Ora, se eu estiver falando de uma solução, não terá número. Então será massa, será volume e será N. Ficou claro? Tudo que tiver número 1 será relacionado a soluto, número 2 será relacionado a solvente, e se não tiver nada, será relacionado à solução. Fechou. O que eu preciso que vocês entendam sempre, e eu vou usar isso toda hora, é que a massa do soluto mais a massa do solvente dá a massa da solução. O volume do soluto mais o volume do solvente é o volume da solução. O número de mols do soluto mais o número de mols do solvente é o número de mols da solução. Pronto. Isso é a primeira parte. Então nós chegamos à conclusão que existem várias soluções. Primeira, letra A. Concentração, tração comum. Eu quero deixar claro que todas as que eu vou falar aqui são concentrações. Mas a única que recebe o nome de concentração realmente é a concentração comum. O símbolo dele é a letra C. E é a massa do soluto sobre o volume total da solução. Haja visto que a massa será dada em gramas e o volume será dado em litros. Então, isso se refere à unidade. Eu vou falar uma coisa para vocês. Esse padrão grama por litro, ele é muito utilizado e ele se chama concentração comum. Toda vez que num exercício te pedir qual é a concentração em gramas por litro, ele está querendo te falar de concentração comum. Muito bem. Mas eu tenho visto, nas provas mais modernas, vários tipos de pedido. Por exemplo, miligramas por litro, quilogramas por litro. Não interessa. Não é concentração comum, mas é um tipo de concentração, com unidades diferentes. Isso pode acontecer. Muito bem. Segunda, letra B. Na letra B, eu tenho a densidade. Muito legal. Densidade, o símbolo é D. Vocês sabem muito bem disso. Densidade é a massa total sobre o volume total. Muito legal. Não tem unidade fixa. Pode ser gramas por mililitro ou pode ser gramas por litro ou quilograma por litro. Pode ser qualquer unidade. Essa é a densidade. Vamos a exemplo. Eu quero a densidade desse apagador. Uma figura geométrica tranquilo. Qualquer professor de matemática consegue calcular o volume desse apagador. Pelo menos bem próximo do real. Base vezes altura. Pego esse mesmo apagador, coloco numa balança. Ao pesar a massa e dividir pelo volume que eu tinha calculado, determino a densidade desse material.
Muito bem. Se eu tiver alguma coisa que tenha um volume mais complicado, por exemplo, um copo desse. Um professor de geometria, um professor de matemática, calcular o volume desse copo com todas as suas imperfeições, não vai ficar exato. O que eu faço? Coloco ele na balança, peso a sua massa. Eu mergulho ele em algum recipiente de vidro milimetrado e o volume que aumentar no recipiente é o volume do copo. Como se nós, ao mergulharmos em uma banheira, o que aumenta o volume da banheira é o nosso volume. Isso ficou claro. A segunda unidade, a segunda concentração, densidade. Terceira e última de hoje, C. O C vai ser o título. Ora, vejam vocês, o título é uma relação entre massa do soluto e a massa total. Muito interessante. Eu pego, por exemplo, quantidade de sódio em uma bolacha. Eu pego a massa de sódio na bolacha e divido pela massa total da bolacha, ou da amostra da bolacha. Nisso eu tenho título em massa. Esse título em massa pode ser um título em volume, que também é comum. É o volume do soluto pelo volume total. Nesse caso, eu trabalho com coisas sólidas. Soluções sólidas. Nesse caso, eu trabalho com soluções que são líquidas. Vocês entenderam que aqui é massa e aqui é volume. Tá. Como aqui é grama dividido por grama, eu não tenho unidade nem para cá, nem para cá. Nem título em massa, nem título em volume. É adimensional. Não tem unidade. E outra coisa, se eu multiplicar o título vezes 100, eu passo a ter o título percentual, ou seja, a porcentagem. Os valores do título variam entre 0 e 1. Não chega a 1 e também não pode ser 0. Então, esses valores, ao serem multiplicados por 100, passo eu a ter título em porcentagem. Muito obrigado.